Olá, eu sou Vinícius Moreira, professor de pediatria. Você já me conhece. Estamos nesse canal aqui do AFIAPED Papers, não só aqui como também no Instagram. Não deixe de nos acompanhar por lá. E aqui porque lá temos dicas diárias, né, de pediatria. E aqui você vê vídeos mais detalhados sobre doenças, problemas pediátricos. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar de uma infecção congênita importante, que é a sífilis congênita. Na verdade, eu vou gravar dois videocasts falando de infecção congênita, sendo que esse primeiro vai ficar reservado para sífilis e o segundo será de outras doenças também comuns, como toxoplasmose, rubéola, citomegalo, herpes, vai ficar reservado para um outro vídeo. Esse vai ser só sobre a sífilis, onde a gente vai abordar também as posturas, os protocolos do Ministério da Saúde nesse combate à sífilis congênita, uma doença tão importante no nosso meio. Então, vem comigo. Já começo fazendo uma pergunta direta, lembrando que tenho adotado aqui um sistema de perguntas e respostas, né? Até para você em casa, no computador, no celular, também pensar comigo nas respostas. E eu começo perguntando como ocorre a transmissão vertical da sífilis, do Treponema pallidum. Como ocorre? Disseminação via hematogênica transplacentária do Treponema pallidum, podendo ocorrer em qual fase gestacional? Primeiro, segundo ou terceiro trimestre? Em qualquer fase da gestação. Sendo que seria mais fácil essa transmissão ao final da gravidez. Também, maior a taxa de transmissão a depender do momento da sífilis materna, o que já me remete para a segunda pergunta, que é: qual é a taxa de transmissão vertical nas fases da sífilis materna? Pois é, tem diferença? Tem diferença. Numa fase em que eu tenho um treponema, quantidade de treponema no sangue maior, sífilis primária e secundária, a taxa de transmissão vai ser mais alta. Então, vamos lá. Fase primária e secundária da sífilis materna, tem a infecção, foi infectada recentemente, taxa de transmissão para o feto de 70% a 100%. Já numa fase tardia, latente tardia ou mesmo terciária, taxa de transmissão cai para 30%. 30%. Muito bem. E aí, digamos que tenha havido a transmissão. Quais são as manifestações clínicas precoces da sífilis congênita? Lembrando que na sífilis congênita, eu faço uma divisão em manifestações precoces e tardias. Manifestações precoces, aquelas que ocorrem, são observadas até 2 anos de idade, mas já desde o nascimento. E manifestações tardias, aquelas que são vistas depois de 2 anos de idade. Então, manifestações precoces. Algo que já começa lá dentro do útero, já atrapalhando a vida da criança, uma restrição do crescimento intrauterino, levando a um nascimento de uma criança pequena para a idade gestacional. O famoso PIG, pequeno para a idade gestacional, com restrição do crescimento intrauterino. Ou crescimento intrauterino restrito, retardado, é o CIUR. Outro problema, nasce antes da hora, prematuro. Mas hepatomegalia, pênfigo palmar, condiloma pode aparecer, alterações ósseas. Aliás, alterações ósseas, destaque de manifestação clínica na sífilis congênita. É um ponto à parte. Manifestações ósseas. Quais são as manifestações ósseas clássicas da sífilis congênita? Periostite e osteocondrite. Periostite, você observa o periósteo inflamado de que forma? Num raio-x de ossos longos, que é mandatório num paciente com suspeita de sífilis congênita na fase neonatal, você observa o
o osso com uma imagem na sua margem, nas suas bordas, como se fosse duplicada. É o periósteo inflamado, a periostite. E na articulação, como se fosse uma articulação destruída parcialmente, é a osteocondrite. Segundo relatos, a osteocondrite leva a muita dor. E isso leva a uma paralisia. Uma pseudoparalisia, porque na verdade eu não tenho lesão nervosa. É uma pseudoparalisia onde a criança fica com o membro imóvel, seja o braço, seja a perna com a osteocondrite. A dor é tão intensa que a criança não mexe o membro. É uma pseudoparalisia. Pseudoparalisia de Parrot, chamada assim. E aí isso traz, quem vai fazer prova, traz uma questão típica de prova em sífilis congênita, que é aquela história no enunciado de que quando a criança vai para o colo dos pais, ela chora mais. Seria de se esperar o contrário. Uma criança está chorando muito, um lactente chora muito. Ele é colocado, um recém-nascido colocado no colo de pai ou mãe, ele fica aconchegado, ele relaxa, ele fica mais calmo. Ele para de chorar no colo. Na sífilis congênita com osteocondrite, ao aconchegar a criança, você faz uma discreta pressão e isso leva a muita dor óssea, osteoarticular. E a criança chora mais quando vai para o colo. Isso é uma característica da osteocondrite e um enunciado de prova, assim você não tenha dúvida que ele está querendo te levar para o diagnóstico da sífilis congênita. Outras alterações que você vê precocemente, alterações hematológicas, uma bicitopenia com anemia e trombocitopenia. Então, o importante ao nascimento, na investigação, um hemograma, um raio-x de ossos longos e o acometimento do sistema nervoso central demanda também ao nascimento uma punção lombar. Avaliação do líquor. Falando de sinais ósseos, questãozinha de prova. O que é o sinal de Wegener na sífilis congênita? É uma osteocondrite metafisária comum em ossos longos, como fêmur e húmero, associada à sífilis congênita precoce. Então, uma osteocondrite metafisária, sinal de Wegener, né? E também tem outras lesões, como sinal de Weinberger. Então, você tem lá Wegener, Weinberger, tudo isso presente na sífilis congênita. Mas eu volto a uma pergunta, já falei e vou reforçar. Quais são as características das lesões ósseas na sífilis congênita precoce? Vou repetir. Periostite, osteocondrite. E aí a pseudoparalisia de Parrot. Quais alterações laboratoriais são típicas da sífilis congênita precoce? Também já falei. Será que a gente está lembrando? Será que a gente está prestando atenção no vídeo? Estou dirigindo o carro, ouvindo o podcast, o videocast, estou só ouvindo. E o Vinícius já falou da alteração hematológica. Qual é mesmo? Só para a gente reforçar o conhecimento. Anemia e trombocitopenia. Muito bem. Outra coisa é que o Cumbis, nessa anemia, ele é negativo. Não é um fenômeno imune de anticorpo contra a hemácia, sim o treponema destruindo as hemácias. Manifestações tardias da sífilis congênita. Quais são? Então imagina o seguinte, a periostite não foi tratada adequadamente, não foi tratada a sífilis, aquilo evoluiu com espessamento ósseo. Então eu vou ter uma tíbia, por exemplo, um osso longo, com destaque em lâmina de sabre. A forma mudou. Então uma tíbia em lâmina de sabre. Uma fronte, o osso frontal também espesso para frente, uma fronte olímpica. Uma característica da sífilis congênita precoce é uma rinite serossanguinolenta. Lembrei dela para falar da complicação tardia, que é o nariz em cela. Essa rinite serossanguinolenta não tratada, destruição óssea, destruição nasal, e aí eu posso evoluir com uma queda aqui do nariz, né?
destituição do septo nasal, e o nariz encela. Que mais? Surdez neurológica é sinal tardio. Ceratite, lesão ocular, sinal tardio. Dentes de Huntington, com alteração principalmente nos molares, característica da sífilis congênita tardia. Então, sífilis congênita tardia, tíbia em lâmina de sabre, articulações de Cluton, que é aquela osteocondrite que evoluiu para um processo crônico articular, nariz em cela, fronte olímpica, surdez neurológica, dentes de Huntington, tudo isso são sinais clássicos da sífilis congênita tardia que aparecem depois de 2 anos de idade. Muito bem, é importante que eu chegue a um diagnóstico já ao nascimento. E, para dificultar o processo, a maioria das crianças, ao nascer com sífilis congênita, com treponema, é assintomática ao nascimento. E aí entra o papel das provas laboratoriais, dos testes sorológicos. E aí eu tenho o VDRL e eu tenho os testes treponêmicos. Por exemplo, o VDRL. Qual é o papel do VDRL no diagnóstico da sífilis congênita? O VDRL é o nosso principal teste sorológico na avaliação da sífilis congênita, mas ele é um teste não treponêmico. Inclusive, a palavra, essa sigla VDRL significa Venereal Disease Research Laboratory. Laboratório de pesquisa de doenças venéreas. Cadê o nome sífilis aqui? Não tem. É um teste não treponêmico, não específico. Mas ele é muito útil porque, além de mostrar se positivo ou negativo, ele é quantitativo. Então tem o VDRL positivo 1:1, positivo 1:2, positivo 1:4, 1:8. Eu vou diluindo e ele vai ficando positivo ou não. Até que vai chegar uma diluição que ele está negativo. Mas eu tenho uma ideia da quantidade de anticorpos com o VDRL. Muito interessante. É importante para a gente acompanhar. Mas logo a seguir, eu tenho a seguinte pergunta. Quais são as limitações dos testes sorológicos no lactente? Pois é. Este teste sorológico pode ser anticorpo positivo, pode ser anticorpo materno passado através da placenta. Então, vamos fazer uma divisão aqui. Primeiro, deixar algo bem explícito, bem claro, que é o seguinte. Se a mãe tem sífilis e tem anticorpo, o anticorpo passa pela placenta. Dificilmente uma mãe com anticorpo positivo terá uma criança com anticorpo negativo. Esse anticorpo que eu vejo na criança, a princípio, passou pela placenta e veio da mãe. Não quer dizer que a criança esteja infectada com treponema, não quer dizer. O teste treponêmico, um TPAHA, por exemplo, ele é útil na confirmação da sífilis, mas não pode ser em tenra idade, não pode ser até 18 meses, porque até então ele pode ser ainda anticorpo materno e ele não é quantitativo. O teste treponêmico, um TPAHA, por exemplo, um teste rápido para sífilis, eles são testes treponêmicos. E ele só me diz se é positivo, ele só me dá um resultado positivo ou negativo. Como não tem titulação, esse positivo pode ser da mãe. Então, o teste treponêmico antes de 1 ano e meio de idade não me ajuda muito. Ele é muito específico, mas pode ser anticorpo materno. Já o VDRL, como é quantitativo, olha que interessante. Eu posso comparar com a quantidade de anticorpos maternos. Vamos imaginar que a quantidade de anticorpos por ml de sangue da criança seja maior do que a da mãe. Significa que não só passaram anticorpos pela placenta, como a criança também está produzindo anticorpos, levando esse nível lá para cima. E como é que isso está determinado matematicamente atualmente? Se a diluição do soro mostra um VDRL positivo ainda para a criança, em pelo menos 2 diluições acima da diluição materna, onde termina a positividade, então 2 diluições a mais na criança mostram que ela tem treponema. Então vou dar um exemplo numérico. A mãe é positivo 1:4. O recém-nascido, se eu diluir 1:4, diluir é dividir por 2. Diluir
por 2, multiplicar por meio, 1 para 4 vira 1 para 8. Se eu diluir mais uma vez, multiplicar por meio de novo, vira 1 para 16. Então, se a mãe for VDRL positivo 1 para 4 e a criança 1 para 16, está feito o diagnóstico de sífilis congênita. Então, essa titulação é muito interessante, né? Na próxima pergunta, quais são as limitações? Já falamos dos testes sorológicos. Quando realizar o estudo do líquor do recém-nascido? Muito bem. Se o recém-nascido foi exposto porque a mãe teve sífilis durante a gravidez não tratada adequadamente, ou se ele tem clínica, ou se ele tem VDRL positivo, ele precisa fazer um exame do líquor para avaliar se há presença do treponema, para avaliar alterações de celularidade de proteína, porque em havendo alterações, eu faço um diagnóstico ou de certeza ou de suposição de uma neurosífilis e muda o tratamento, porque a penicilina, que eu vou utilizar para tratamento da criança, do recém-nascido com sífilis, a única que penetra o sistema nervoso central, passa da barreira hematoencefálica, é a penicilina cristalina. Então, é fundamental eu ter o líquor quando da suspeita ou do diagnóstico da sífilis no recém-nascido. E outro momento é como interpretar alterações licóricas na sífilis congênita. Essa pergunta é muito importante, sabe por quê? Porque a avaliação do líquor, mostrando o padrão, que é acima de 5 células, tem excesso de células no líquor. Acima de 45 de proteína, tem excesso de proteína no líquor. Isso não vale para o recém-nascido. O recém-nascido, naturalmente, tem mais células no líquor, mesmo um líquor normal. E, naturalmente, tem mais proteína, principalmente o prematuro. Por esta razão, só é considerado alterado o líquor no recém-nascido se ele tem não mais que 5, mas sim mais do que 25 leucócitos por ml. Ou não mais do que 45, mas sim mais do que 150 miligramas por decilitro de proteína. Ou um ou outro, ou ambos, ou um VDRL positivo no líquor, pode ser na diluição 1 para 1. Qualquer uma dessas alterações faz diagnóstico de neurosífilis. Repetindo, para eu dizer que tem neurosífilis no líquor de um recém-nascido até 4 semanas de vida, o número de células presentes tem que ser maior do que 25. A quantidade de proteína, pelo menos 150 miligramas por decilitro. Aí sim eu digo que tem neurosífilis. E a gente vai entrar na conduta do recém-nascido de acordo com o tratamento da mãe. Já falamos, já demos alguns detalhes sobre a sífilis congênita, mas chegou um momento de divisão. Pessoal, você que está aqui nos assistindo, né, nesses últimos 15, 18 minutos, obrigado por estar aqui com a gente, né? Mas a continuidade do vídeo é uma oferta, é um brinde para quem está com a gente nos nossos grupos, seja do TEP, seja do TEM, seja do curso de atualização, seja do curso de emergência. Então faça parte desse time. Vem estudar com a gente de maneira mais profunda. Temos aí várias opções. Um curso de emergências que vai te deixar preparado na emergência pediátrica. Um curso de atualização que vai te ajudar muito no seu dia a dia, no consultório, no ambulatório. E preparatórios muito bons, espetaculares, para você conseguir o tão sonhado título de especialista em pediatria ou o título de especialista em neonatologia. Além do que, fazendo parte desse time, você tem o direito de ganhar esse presente, que é a continuidade dos nossos videocasts. Ele como um todo, ele completo. Mas se você não faz parte do time, também não deixe de aproveitar, porque a gente sempre vai trazer vídeos para você aproveitar e estudar com a gente. Espero que todo mundo, então, esteja sendo contemplado na medida da sua vontade, do seu interesse de estar aqui com a gente. E que a gente agradece muito, porque é um momento não só de ensino, mas também de aprendizagem. A aprendizagem só se dá na troca. Quando você está interessado em aprender e a gente está interessado em ensinar e a gente também aprendendo com vocês. Então, vem comigo.